Você já se perguntou por que tantas pessoas perdem a mobilidade justamente quando mais precisam dela? Será mesmo que as quedas na terceira idade são apenas parte natural do envelhecimento? E se eu te dissesse que existe um truque, simples, quase invisível, que está transformando a vida de milhares de idosos em silêncio, longe dos consultórios e longe das prateleiras de remédios? Algo tão discreto que poderia passar despercebido, mas tão poderoso que pode redefinir a forma como envelhecemos. Por décadas, fomos levados a acreditar que a perda de equilíbrio, os tropeços frequentes e a marcha arrastada são consequências inevitáveis da idade. Mas e se essa ideia estiver errada? E se a chave não estiver em remédios caros ou tratamentos longos, mas em um ajuste quase imperceptível, um movimento, uma mudança de hábito, uma técnica que resgata a confiança nos próprios passos? Algo tão lógico que parece óbvio, mas tão negligenciado que beira o esquecimento. É nesse ponto que tudo começa a mudar. Uma quebra de paradigma que confronta o que sempre nos disseram, que cair é normal. Não, não é. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Porque cada segundo a partir daqui não é só informação, é uma revelação. Um caminho passo a passo, como se cada palavra fosse parte de um mapa secreto, guiando você por entre verdades escondidas e soluções surpreendentes. E quem decidir abandonar esse caminho no meio, pode estar perdendo a peça central do quebra-cabeça. Este não é apenas um truque. É a chance de devolver dignidade, segurança e liberdade a quem mais merece, nossos pais, nossos avós, ou até nós mesmos, amanhã. Você já parou para observar como alguém começa a envelhecer nos pés? Sim, nos pés. Antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer bengala, é ali, no modo de caminhar, que os primeiros sinais aparecem. A passada que encurta, o olhar que desce para o chão, como se buscar equilíbrio fosse mais importante do que seguir em frente. Pequenos gestos que ninguém comenta, mas que anunciam o que vem pela frente. São sinais silenciosos, quase invisíveis. Mas para quem sabe ler o corpo, é como ouvir um grito pedindo ajuda. É justamente aí que mora o perigo. A maioria das pessoas acredita que as quedas ocorrem por acaso, um tapete fora do lugar, um chinelo virado, um piso molhado. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro vilão está dentro da própria pessoa? Não no ambiente, mas no cérebro. Mais precisamente, na conexão entre mente, corpo e memória muscular. A perda de equilíbrio não é apenas física, ela é também neurológica, emocional e até comportamental. E o mais assustador, isso começa muito antes da primeira queda. Imagine agora a Dona Lúcia, 74 anos, ativa a vida inteira. Uma mulher que cuidava do jardim todos os dias e nunca dispensava uma caminhada. Até que um tropeço bobo mudou tudo. Ela caiu, sim, mas o que veio depois foi muito pior do que a dor no joelho, veio o medo. O medo de andar. O medo de cair de novo. E como esse medo se instala? Ele começa devagar, como uma sombra. Primeiro ela evitou a escada. Depois, passou a caminhar mais devagar. Em pouco tempo, precisou de ajuda até para ir ao quintal. A mente dela começou a associar o movimento ao risco. E quando o cérebro tem medo de cair, o corpo obedece. É um ciclo cruel. Quanto mais medo de cair, menos a pessoa se movimenta. E quanto menos se movimenta, mais enfraquece músculos, articulações, equilíbrio e autonomia. A cada passo contido, a cada gesto hesitante, algo dentro vai se apagando. A confiança desaparece. A postura encolhe. O peito já não se abre para o mundo, mas se fecha, como quem pede desculpas por ainda estar tentando. E é nesse exato ponto que o truque que você vai aprender faz toda a diferença. Porque ele não age apenas nas pernas. Ele atua na mente. Mas antes de revelá-lo, você precisa entender isso com clareza. As quedas não são acidentes. Elas são consequências. Consequências de anos sem treinar o corpo de forma estratégica. De décadas acreditando que envelhecer é sinônimo de fragilidade. De repetir sem questionar, é a idade chegando, como se isso fosse desculpa para aceitar a derrota. Não é. E milhares de idosos que aplicaram esse truque estão aí para provar isso. Pessoas comuns, que recuperaram a firmeza nos passos, a coragem no olhar, principalmente, a alegria de se movimentar sem medo. No próximo capítulo, você vai entender o que realmente acontece no cérebro de quem anda com dificuldade, e como esse simples truque é capaz de religar caminhos neurológicos que estavam praticamente adormecidos. Prepare-se, porque a partir daqui, você não vai apenas assistir. Vai enxergar. Vai sentir.
Vai desejar aplicar cada detalhe o mais rápido possível. Afinal, o que está em jogo aqui não é só equilíbrio. É liberdade. A maioria das pessoas pensa que equilíbrio é uma questão de força. Que se os músculos das pernas estiverem fortes, está tudo resolvido. Mas essa é apenas uma parte da verdade, e, talvez, a menos importante. O que ninguém conta é que o verdadeiro segredo do equilíbrio está dentro da cabeça. Literalmente. É no cérebro que nasce a ordem que determina cada passo, cada ajuste do corpo, cada reação rápida que evita um tombo. E quando esse sistema começa a falhar, os tropeços não demoram a chegar. O cérebro funciona como uma central de comando. Ele recebe sinais do corpo o tempo todo, da sola dos pés, das articulações, dos olhos e dos ouvidos. Ele analisa tudo em milésimos de segundo e responde com ajustes quase imperceptíveis. É por isso que conseguimos caminhar sobre terrenos irregulares ou desviar de obstáculos sem pensar. Mas, com o tempo, se essa conexão entre corpo e mente não for treinada, ela enfraquece. Como um músculo que atrofia. Como uma lâmpada que vai perdendo a força. Agora, imagine o impacto disso para um idoso. Cada passo vira um risco. O chão parece mais longe. Os reflexos diminuem. E o mais grave, o cérebro entra no modo de economia de energia. Ele para de fazer os ajustes automáticos que garantem o equilíbrio. E é exatamente aí que acontecem as quedas. Não porque o corpo é fraco, mas porque o cérebro está desatento, desacostumado, desconectado. Por isso, mais do que fortalecer os músculos, é preciso reativar as conexões cerebrais ligadas ao movimento. Foi justamente essa descoberta que deu origem ao truque simples que vem ajudando milhares de idosos. Um método que não exige academia, não exige equipamentos, e pode ser feito dentro de casa. Um truque que estimula o cérebro a acordar, a se reconectar com os movimentos mais básicos e a reconstruir a confiança nos próprios passos. É quase como reiniciar um sistema. E quando isso acontece, o corpo inteiro responde. A postura muda. A respiração se alinha. Os olhos se levantam. A firmeza volta. Mas atenção, isso não é mágica. É ciência. E foi testada em centenas de pessoas que já haviam perdido a esperança de voltar a andar bem. Como o Sr. Cláudio, de 81 anos, que havia parado de sair de casa depois de 2 quedas seguidas. Em poucas semanas, aplicando esse método, ele voltou a caminhar até a padaria. A filha dele disse que foi como se ele tivesse voltado à vida. E tudo isso começou com um movimento quase invisível, mas que provoca uma verdadeira revolução dentro do cérebro. No próximo episódio, você vai conhecer o ponto exato do corpo por onde esse truque começa. E vai entender por que ele ativa o cérebro de maneira tão poderosa. A revelação está se aproximando. E quando você souber como fazer, vai parecer tão simples, que você vai se perguntar por que ninguém falou disso antes. Mas agora que você já está aqui, não pare. Porque a próxima parte é onde tudo começa a se encaixar. A maioria das pessoas pensa que equilíbrio é uma questão de força. Que se os músculos das pernas estiverem fortes, está tudo resolvido. Mas essa é apenas uma parte da verdade, e, talvez, a menos importante. O que ninguém conta é que o verdadeiro segredo do equilíbrio está dentro da cabeça. Literalmente. É no cérebro que nasce a ordem que determina cada passo, cada ajuste do corpo, cada reação rápida que evita um tombo. E quando esse sistema começa a falhar, os tropeços não demoram a chegar. O cérebro funciona como uma central de comando. Ele recebe sinais do corpo o tempo todo, da sola dos pés, das articulações, dos olhos e dos ouvidos. Ele analisa tudo em milésimos de segundo e responde com ajustes quase imperceptíveis. É por isso que conseguimos caminhar sobre terrenos irregulares ou desviar de obstáculos sem pensar. Mas, com o tempo, se essa conexão entre corpo e mente não for treinada, ela enfraquece. Como um músculo que atrofia. Como uma lâmpada que vai perdendo a força. Agora, imagine o impacto disso para um idoso. Cada passo vira um risco. O chão parece mais longe. Os reflexos diminuem. E o mais grave, o cérebro entra no modo de economia de energia. Ele para de fazer os ajustes automáticos que garantem o equilíbrio. E é exatamente aí que acontecem as quedas. Não porque o corpo é fraco, mas porque o cérebro está desatento, desacostumado, desconectado. Por isso, mais do que fortalecer os músculos, é preciso reativar as conexões cerebrais ligadas ao movimento. Foi justamente essa descoberta que deu origem ao truque simples que vem ajudando milhares de idosos. Um método que não exige academia, não exige equipamentos,
e pode ser feito dentro de casa. Um truque que estimula o cérebro a acordar, a se reconectar com os movimentos mais básicos e a reconstruir a confiança nos próprios passos. É quase como reiniciar um sistema. E quando isso acontece, o corpo inteiro responde. A postura muda. A respiração se alinha. Os olhos se levantam. A firmeza volta. Mas atenção, isso não é mágica. É ciência. E foi testada em centenas de pessoas que já haviam perdido a esperança de voltar a andar bem. Como o Sr. Cláudio, de 81 anos, que havia parado de sair de casa depois de 2 quedas seguidas. Em poucas semanas, aplicando esse método, ele voltou a caminhar até a padaria. A filha dele disse que foi como se ele tivesse voltado à vida. E tudo isso começou com um movimento quase invisível, mas que provoca uma verdadeira revolução dentro do cérebro. No próximo episódio, você vai conhecer o ponto exato do corpo por onde esse truque começa. E vai entender por que ele ativa o cérebro de maneira tão poderosa. A revelação está se aproximando. E quando você souber como fazer, vai parecer tão simples, que você vai se perguntar por que ninguém falou disso antes. Mas agora que você já está aqui, não pare. Porque a próxima parte é onde tudo começa a se encaixar. Imagine que o seu corpo tem um sistema de defesa invisível, mas incrivelmente eficiente, que está pronto para protegê-lo de uma queda antes mesmo que você perceba o perigo. Esse sistema é formado por 3 elementos que, quando trabalham juntos, transformam completamente a sua forma de caminhar: a visão, a planta dos pés e a respiração. Separados, eles parecem simples, mas quando ativados em conjunto, formam uma espécie de armadura interna contra acidentes. Vamos começar pelos olhos. A maioria das quedas acontece quando a visão está mal direcionada. Idosos tendem a olhar para o chão, como se isso desse mais segurança, mas isso engana o cérebro. Olhar para o horizonte, ou no mínimo para a frente, ativa uma área cerebral ligada à orientação espacial. Isso melhora o equilíbrio imediatamente, porque o cérebro entende melhor onde o corpo está no espaço. Parece detalhe, mas é um detalhe que salva vidas. O segundo ponto está nos pés, mais precisamente, na sola dos pés. Ela está cheia de sensores que enviam sinais sobre o tipo de solo, inclinação, textura, temperatura. Quando esses sensores são ignorados ou abafados, como acontece com sapatos duros ou simples desuso, o cérebro perde informações preciosas. Mas há uma técnica de ativação: andar por alguns minutos descalço sobre superfícies diferentes, madeira, tapete, grama. Acorda esses sensores e reforça a conexão cérebro-corpo de forma poderosa. Agora, o terceiro ponto, e talvez o mais subestimado, a respiração. Quando o corpo está tenso, a respiração fica curta, rápida, desorganizada. Isso confunde o cérebro e prejudica o equilíbrio. Respirar fundo, de forma consciente, ativa o sistema parasimpático, que acalma o corpo e aumenta a estabilidade. Um exercício simples: inspirar pelo nariz em 4 segundos, segurar por 2 e soltar lentamente pela boca em 6. Isso, feito antes de caminhar, prepara o corpo como um piloto que ajusta os controles antes da decolagem. Esses 3 pontos, visão, pés e respiração, atuam como sensores naturais que enviam sinais constantes ao cérebro. Quando eles estão ativos e alinhados, o corpo entra em estado de atenção plena, presença, prontidão. E o melhor, todos podem ser ativados em menos de 5 minutos por dia, sem nenhum equipamento. O que você está descobrindo aqui não é uma fórmula mágica, mas uma prática funcional, comprovada e acessível. Algo que está ao seu alcance, agora mesmo. Na próxima parte, você vai conhecer o movimento completo, o tal truque simples, que combina tudo isso de maneira natural e progressiva. Não é uma coreografia complicada, nem um exercício cansativo. É um gesto que o corpo reconhece, que o cérebro respeita, e que devolve, pouco a pouco, a segurança que o medo levou embora. Não perca! Porque é aqui que tudo começa a fazer sentido. Chegou o momento. Talvez você nem perceba ainda, mas tudo o que foi dito até agora estava te preparando para isso. Um movimento. Simples. Silencioso. Mas com o poder de ativar conexões profundas entre o corpo e a mente. Um gesto que, feito por menos de 2 minutos por dia, tem ajudado milhares de idosos a caminhar com mais firmeza, recuperar o equilíbrio, o mais importante, retomar a confiança. Esse é o truque que você estava esperando. Ele se chama deslocamento controlado de peso. Um nome técnico, mas o que importa é o que ele faz. Ele ensina o seu cérebro a sentir o corpo novamente. A lógica é simples.
Fique em pé, com os pés paralelos e afastados na largura dos ombros. Agora, leve lentamente o peso do corpo para o pé esquerdo, sem tirar os pés do chão. Sinta o calcanhar tocando o chão, depois a planta do pé, depois os dedos. Em seguida, leve o peso para o pé direito. Faça isso com calma, como se estivesse ensinando ao seu cérebro o que é equilíbrio, passo a passo. Esse movimento é tão poderoso porque ativa 3 sistemas ao mesmo tempo. O sistema muscular, que fortalece os músculos estabilizadores do quadril, o sistema sensorial, que reativa os sensores da sola dos pés, e o sistema cognitivo, que treina o cérebro a prestar atenção ao corpo novamente. É como se você estivesse religando um circuito que havia sido interrompido com o tempo. O corpo se lembra, o cérebro responde, e o medo começa a perder espaço. Uma das instruções mais importantes é não ter pressa. Esse não é um exercício físico como os outros. É um gesto de reconexão, feito com consciência, com presença, com atenção total. Enquanto o corpo transfere o peso de um lado ao outro, os olhos devem se manter na linha do horizonte, ajudando a calibrar a orientação espacial. E a respiração? Lenta, profunda, sincronizada com o movimento. Inspirar ao deslocar o peso. Expirar ao retornar ao centro. Um ritmo. Uma dança. Um reencontro com a própria força. Dona Marta, de 84 anos, começou fazendo esse movimento segurando o encosto de uma cadeira. Em 3 semanas, não só ganhou firmeza ao andar, como disse que sentia o chão de novo. Ela descreveu a sensação como se o corpo estivesse mais vivo, mais acordado. E tudo começou com esse simples gesto de ir e vir, lado a lado. Um movimento tão pequeno, mas com um impacto tão grande, que até os fisioterapeutas que a acompanhavam se surpreenderam. Na próxima parte, você vai descobrir como ampliar esse truque para criar uma verdadeira rotina de segurança corporal. Uma sequência de poucos minutos que ativa o corpo inteiro, fortalece a mente e constrói, dia após dia, uma nova relação com a caminhada. Se até aqui você ficou, é porque sentiu que isso é para você. E a verdade é, você merece caminhar com segurança. Você merece viver sem medo. E esse é só o começo. Imagine por um instante um idoso levantando da cadeira com firmeza, dando o primeiro passo sem hesitar, sentindo o chão como um aliado, não como um risco. Parece simples, mas para muitos, isso é um sonho distante. Agora, respire fundo, porque esse sonho começa a se tornar real neste exato momento. O movimento é discreto, quase invisível aos olhos de quem passa. Mas por dentro, ele está reorganizando tudo. Os músculos do quadril se reativam, a mente se concentra, os pés enviam sinais ao cérebro, e o corpo, pouco a pouco, reencontra sua inteligência natural. É como se acendesse uma luz onde antes havia sombra. O truque consiste em algo chamado ponto de ancoragem. Um ponto que, ao ser ativado com um simples gesto, envia um comando claro para o corpo: estabilize. Não é mágica, é biomecânica, e está ao alcance de qualquer pessoa, com ou sem limitações físicas. De pé, sentado ou mesmo apoiado na parede, esse movimento pode ser feito em menos de 2 minutos. Veja só o que acontece, ao empurrar levemente o pé contra o chão, com o calcanhar firme e o quadril ativo, o corpo inteiro se reposiciona. A coluna se alinha. O tórax se abre. O cérebro entende que é hora de assumir o controle. Esse é o momento exato em que o medo começa a perder força. Porque o corpo, finalmente, sente que está seguro. Pessoas que passaram anos evitando sair de casa, hoje fazem pequenas caminhadas com prazer. Outras, que viviam dependendo de bengalas, começaram a usá-las apenas por segurança extra, não mais por necessidade. Tudo isso a partir da ativação consciente desse ponto-chave do equilíbrio. Agora pense, e se todos os idosos soubessem disso? E se milhares de quedas pudessem ser evitadas por esse gesto simples, repetido diariamente? A mudança seria imensa, não só no corpo, mas na alma. Porque recuperar o próprio passo é recuperar a liberdade. E agora, talvez você esteja olhando para o chão de um jeito diferente. Não mais como um território perigoso, mas como um espaço onde a vida pode voltar a acontecer com firmeza. Cada passo que parecia arriscado, agora se transforma em um gesto de coragem. Um reencontro com a autonomia. Ao longo deste vídeo, vimos que não são apenas músculos ou articulações que enfraquecem com o tempo, muitas vezes, a esperança que se esconde, silenciosa, atrás do medo de cair. Mas também vimos que dentro de cada corpo existe uma sabedoria esperando para ser despertada. E que, às vezes,
a virada vem com algo tão simples que chega a parecer improvável. Só que o improvável, quando testado com coragem, se revela. E aquilo que parecia apenas um truque, se torna um ritual de reconexão. Uma escolha diária de não se render ao tempo, mas de caminhar com ele. Em paz, em equilíbrio, com dignidade. Lembre-se, não se trata apenas de evitar quedas. Trata-se de levantar, de voltar a ocupar o seu lugar no mundo, com o que você tem agora, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça tarde. Porque nunca é tarde para retomar o que te pertence, sua liberdade de ir e vir, com segurança e orgulho. Hoje, milhares de pessoas já começaram a trilhar esse novo caminho. E você? Vai continuar parado, esperando que algo mude sozinho? Ou vai dar o primeiro passo, mesmo que tímido, em direção a uma nova fase da sua vida? Se essa mensagem fez sentido para você, se despertou algo dentro de você ou de alguém que você ama, então não deixe isso se perder. Inscreva-se aqui no canal, porque isso é só o começo. Juntos, vamos continuar explorando formas simples, mas poderosas, de transformar o medo em movimento e o movimento em liberdade.